Olá pessoal, como foi o fim de semana? Esperamos que muito bem. As coisas não estão fáceis para ninguém, não é mesmo? Nós sabemos disso, mas não tem nada não. Vamos pensar positivo, focar na energia boa, que tudo vai melhorar num estalar de dedos com toda certeza. Estamos começando mais uma semana e queremos que ela seja maravilhosa, e vai ser. Hoje também começamos mais uma campanha do Pix, mas não se preocupe que ela não vai durar a vida inteira. É apenas até alcançarmos um número suficiente de membros do nosso canal. Até lá, nós temos de fazer a campanha para que possamos arcar com os custos de produção. Sua ajuda é de fundamental importância, pois não há outra forma de recursos, de entrada de recursos, seja do governo federal por motivos muito óbvios ou fonte privada. Portanto, nós temos de nos virarmos por aqui mesmo. Para nos ajudar, basta acessar o QR Code ou a chave CNPJ aqui embaixo e fazer a sua contribuição. 37-667-402, 1000 ao contrário 54. Vamos lá, precisamos da sua parceria. Muito obrigado. No programa de hoje nós vamos refletir sobre a pressão que o Banco Central não está aguentando para que a taxa Selic seja reduzida. A instituição já prevê uma pequena redução para o mês de agosto. Arthur Lira cancela todas as CPIs para votar o que chama de matérias prioritárias, como a reforma tributária. Movimento para caçar também o senador Sérgio Moro ganha força e já tem deputado do PT de olho na vaga dele. E Venezuela pode ser reintegrada ao Mercosul e presidente Lula é quem está tratando de encabeçar o assunto. Esses são os destaques do programa de hoje que está começando agora. Acompanhe conosco. « 2016 foi um ano bem complicado para a vizinha Venezuela. O país era acusado de atentados constantes aos direitos humanos e começava a sofrer as sanções comerciais que permanecem até os dias de hoje. E, para piorar, ainda teve a total ruptura do processo democrático que começou lá atrás, no governo de Hugo Chávez. Foi quando o governo brasileiro, na época comandado pelo presidente Michel Temer, com o apoio do argentino Maurício Macri, que estava no seu mandato à frente daquele país, decidiram excluir a Venezuela do Mercosul. O motivo maior foi que o país já não atendia mais às diretrizes do bloco, que era puramente econômico e não político. Lembrando que a Venezuela só entrou no Mercosul a pedido da ex-presidente Dilma e de Cristina Kirchner, da Argentina, ambas de esquerda. Como não atendia mais às demandas democráticas e ainda sofria sanções econômicas, o Itamaraty decidiu limar Nicolás Maduro sem prazo determinado para rever a volta. Nessa semana, Lula assume temporariamente a presidência do bloco econômico. Vai ficar 6 meses no comando. E adivinha o quê? Vai tratar da volta da Venezuela ao Mercosul. Essa será a prioridade dele. Lula já conta com o apoio do amigo argentino Alberto Fernandes, aquele mesmo que já esteve no Brasil 5 vezes para pedir dinheiro e que aceitou prontamente a reinclusão da Venezuela ao bloco econômico. Só que o regime de Maduro não melhorou em absolutamente nada que justificasse o retorno dele ao Mercosul. Continua do mesmo jeito de quando foi excluído, ou seja, as sanções permanecem e o brasileiro mostra mais uma vez que está totalmente fechado com o regime repressor daquele país. Aliás, já disse em alto e bom tom que o conceito de democracia é relativo. Mas como assim relativo? Existe mulher meio grávida? Democracia se tem ou não. Mas vai que, para o presidente brasileiro, a repressão, a censura e o controle absoluto das massas significa na cabeça dele democracia. Aí sim, isso depende do ponto de vista de quem a vê. Mas o mesmo parece não ser o entendimento do ministro Gilmar Mendes do STF, que saiu assustado e retrucando as falas de Lula como quem diz: segura a boca desse homem, por favor. Gilmar Mendes disse em suas redes sociais que a democracia não pode seriamente ser concebida como uma fórmula vazia apta a aceitar qualquer conteúdo e que ela não é relativa, como disse o presidente Lula.
O ministro avançou ao afirmar que não é democrático um regime político em que o chefe do executivo usa o poder militar para subjugar o Congresso e o Judiciário. A realização de eleições em tal hipotético cenário jamais poderia afiançar o caráter democrático de um regime político. Aos eleitores não cumpre escolher entre governo e oposição, mas apenas referendar a vontade do ditador de plantão, disse ele. O ministro ainda resgatou o processo histórico da reconstrução da democracia. Ele disse, aspas, no Brasil foi apenas após muito sangue derramado que a Assembleia Nacional Constituinte de 1988 adotou um modelo político democrático baseado em valores e princípios que não podem ser relativizados como a separação dos poderes e os direitos fundamentais. Fecha aspas. Alguém precisava mesmo dizer alguma coisa, porque ninguém da esquerda abriu a boca para contestar mais uma escorregada feia do presidente brasileiro. E isso demonstra o que tem em mente o chefe do executivo na juntada de tudo que ele tem dito nos 7 primeiros meses de governo. Todos os sinais do que pode se tornar a democracia brasileira em um futuro bem próximo já foram dados, só não enxerga aquele que não quer ver. Nesse domingo, dia 2, se encerrou o 26º encontro do Foro de São Paulo, em Brasília. E o documento que se produziu foi a condenação aos bloqueios e medidas coercitivas contra Cuba, Nicarágua e Venezuela. O fórum, que teve início na quinta-feira passada, contou com a presença de 270 representantes de 57 organizações sociais que defenderam a integração e a soberania na América Latina e no Caribe, bem como a defesa dos migrantes dentro dos Estados Unidos. Esta 26ª edição também reuniu representantes estrangeiros de 8 países não pertencentes ao Fórum para conectar lutas populares e o que chamam de anti-imperialistas. Você ficou sabendo disso? Viu em algum lugar? Pois o presidente do Partido Socialista da Zâmbia, Fred Mbembe, por exemplo, afirmou que, abre aspas, aquele espírito tricontinental não se perdeu. Ele mostra a necessidade de unificar nossas lutas. Fecha aspas. Fred Mbembe ressaltou que o imperialismo tenta dividir os países, apesar de suas origens, e que eles tentam colocar a América Latina contra a África. Segundo o socialista, o imperialismo busca baratear os recursos minerais para que possa levar embora, concluiu o presidente. É impressionante como o discurso extremista é o mesmo em toda parte onde se encontra a esquerda governante. O que está acontecendo é uma tentativa de unificação de forças latinas para uma rebelião econômica utópica que pode trazer resultados catastróficos para toda a região. É muito fácil falar de rebelião contra o que chamam de imperialismo quando as contas bancárias pessoais estão abarrotadas de dinheiro, como acontece com alguns líderes latino-americanos, como no caso de Daniel Ortega e Nicolás Maduro. Eles não estão nem aí se vai ser bom para o povo ou não, fazem experiências com o sofrimento dos outros. O mesmo já começa a acontecer no Brasil. Muita gente acredita realmente que baixando as taxas de juros, a vida do brasileiro vai melhorar muito. Baixar juros não é a mesma coisa de aumentar o salário do povo. Aquele que hoje não tem dívidas acumuladas terá de pagar de qualquer jeito aquilo que compra. E aí, como vai ficar se não ganhar o suficiente para honrar os compromissos? Não se sabe ainda se foi por conta do mercado ou pela pressão imposta pelo governo, mas o Banco Central aceitou baixar a taxa Selic dos atuais 13,75% para 12% já a partir de agosto. As perspectivas foram divulgadas nesta segunda-feira pelo Boletim Focus. A mudança vem depois do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciar ao Conselho Monetário Nacional a mudança no regime de metas de inflação e afirmar que o órgão decidiu manter a 3% para 2024, 25 e 26. Que legal, né?
é tapar o sol com a peneira e ainda fizeram uma estimativa de inflação para este ano de 4,98%. Ora, todo mundo sabe que o preço dos combustíveis exerce uma forte influência no aumento da inflação. Traçar uma estimativa para baixo é ignorar os números, que são empurrados para debaixo do tapete. Quer ver só? Na semana passada, mais precisamente na sexta-feira, o governo anunciou uma redução no preço da gasolina e do álcool em cerca de 14 centavos de real. Só que no sábado, os impostos que tinham sido zerados voltaram com força total e o preço subiu de novo. Ou seja, no resultado dessa matemática, o valor dos combustíveis ficou mais caro em cerca de 25 centavos e vai continuar subindo em breve. E aí, como vai ficar essa onda da inflação? Entendeu o problema? A redução da taxa Selic não vai fazer muita diferença na economia, mas já serve para aliviar a pressão em cima do presidente do Banco Central. Nessa mesma linha populista, o presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendeu os trabalhos de todas as CPIs desta semana. Nem mesmo a do dia 8 de janeiro poderá acontecer. E os trabalhos deverão ser retomados na terça e quinta-feira da semana que vem, inclusive com o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. Segundo Lira, as pautas de prioridade devem ser votadas, como a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Nas suas redes sociais, Arthur Lira publicou que, na reunião do Colégio de Líderes realizada na noite de domingo, se decidiram os procedimentos para votação até o final de pautas importantes para o país, que são elas: reforma tributária, o CARF e arcabouço fiscal, concluiu ele. Com essa medida, o presidente da Câmara atende um desejo do governo Lula, que quer passar na frente e colocar logo as medidas populistas e que geram bastante polêmica, como é o caso da exacerbada taxação sobre herança, que deverá ficar uma boa parte para o Estado. Lembrando que Arthur Lira precisa estar em paz com o governo, principalmente com o Poder Judiciário, já que a ex-esposa dele tem denunciado que ele adquiriu inúmeros bens como fazendas e outros imóveis de maneira irregular e sem prestar contas à fazenda. Isso poderia representar um peso enorme nas costas, com inclusive a perda de mandato, se forem confirmadas as denúncias da ex-esposa e o processo chegar a andar na justiça, o que deve ser difícil. Aliás, já que falamos em justiça, o que parece ganhar força mesmo é a denúncia de irregularidades cometidas pelo senador Sérgio Moro no processo eleitoral no Paraná. As ações que pedem a cassação do mandato dele desencadearam uma prévia eleitoral fora de época no Paraná. Integrantes do PT, partido que entrou com o pedido de impugnação, já se articulam para determinar quem será o nome da legenda à vaga no Senado, caso ela seja desocupada. Mas veja que, se o resultado já for conhecido, como foi o de Bolsonaro, com antecedência, a cassação de Moro deverá mesmo ser consumada. E adivinha quem já está de olho na vaga dele? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como foi publicado nesse fim de semana pelo periódico Correio Brasiliense. E, de acordo com o jornal, na semana passada, a primeira-dama Janja da Silva postou uma foto ao lado de Gleisi e a chamou de futura senadora, o que gerou reação imediata por parte de aliados do ex-ministro de Jair Bolsonaro. O senador Hamilton Mourão foi um deles, que questionou se a primeira-dama, antecipando possíveis resultados de uma questão judicial, estaria extrapolando o seu papel, pressionando e tentando interferir na decisão, ou se o judiciário estaria atuando em prol do executivo. O senador Sérgio Moro está sendo acusado de disputar a vaga por um partido e se eleger por outro, ou seja, um já foi. O deputado Deltan Dallagnol. Falta agora o ex-juiz do processo que mandou Lula para a cadeia. A turma está buscando irregularidades na base da lupa de aumento. Se funcionasse assim para todos, será que o Congresso ficaria com o mesmo número de parlamentares que tem hoje? É só uma pergunta. E outro caçado, o ex-presidente Bolsonaro concedeu uma entrevista hoje ao vivo à rede Jovem Pan.
Ele estava bem tranquilo com as perguntas e com a situação em que está vivendo, demonstrando até um certo nível de segurança com relação ao que está por vir. Ele falou de um fato que não foi divulgado pela mídia, que na semana passada recebeu a visita do Conselho Tutelar em sua casa em Brasília. E de acordo com o ex-presidente, o Conselho estava atrás da filha dele, de 12 anos, para saber se ela recebeu mesmo ou não a dose da vacina contra a Covid-19. É brincadeira isso? Pois é, a esposa e ex-primeira-dama mandou que o Conselho procurasse Bolsonaro na sede do PL. E assim o fizeram. E foram recebidos pelos advogados do ex-presidente. Outro ponto destacado na entrevista de hoje foi quando Bolsonaro saiu em defesa natural do seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid. Bolsonaro disse que o tinha e ainda o tem como um filho, pois Cid é filho de um amigo de turma, o general 4 estrelas, Mauro Cid. Bolsonaro afirmou que o telefone do auxiliar era uma espécie de aparelho público onde recebia todo tipo de chamada antes de chegar ao ex-presidente. Mas o que mais tem deixado Bolsonaro triste, segundo ele falou, é ser chamado de mentiroso. Ele disse que dói no coração quando a ofensa vem do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, o ministro do Supremo se refere às informações que foram obtidas no relatório da Polícia Federal, que, com base em denúncias de fraudes nas eleições de 2018, teria entrado no TSE e conseguido todas as informações que precisava, inclusive contando com a anuência do tribunal. Na ocasião, se dizia que as informações corriam sob sigilo de justiça e que, mais tarde, a própria Polícia Federal disse que não se tratava de sigilo, que não tinha sigilo nenhum. O sigilo, de fato, veio depois que Bolsonaro publicou as informações e ele agora questiona por que o ministro Alexandre de Moraes não quebra esse sigilo para mostrar para a imprensa, para o público em geral, como foi feito o trabalho da polícia lá dentro do TSE. O mesmo não aconteceu quando tentaram chegar os dados do pleito de 2022. Ou seja, ainda muita água vai correr por baixo dessa ponte. O atual governo só tem 7 meses no poder. Falta muito tempo ainda para confirmações e possíveis mudanças no processo de escolha da política brasileira. Nós vamos ficar de olho e acompanhando tudinho de perto. Por hoje é só, pessoal. Vamos ficando por aqui. Peço a você que participe de nossa campanha do Pix. Basta acessar a chave CNPJ aqui embaixo e contribuir com R$1 apenas. Mas é importante, muito importante, que você nos ajude nesse momento. Vai lá. Muito obrigado. Que tenhamos todos uma excelente semana e nos vemos de novo amanhã. Um forte abraço e até lá.